O novo comandante do Exército fez a primeira reunião com o alto comando nesta terça-feira. Reportagem de Brasília, de Berenice Leite. A primeira reunião convocada pelo novo comandante do Exército, o general Thomas Paiva, teve um tom de apresentação e o objetivo de traçar novas diretrizes da Força Militar. 16 generais do alto comando participaram do encontro, que foi marcado um dia após o general Thomas Paiva se reunir com o ministro José Múcio. E dentre as primeiras decisões do novo comandante do Exército, a suspensão da nomeação do tenente-coronel Mauro Cid para o comando do Batalhão de Ações em Goiânia. Coronel Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o fato dele ter assessorado o ex-presidente foi, inclusive, um ponto de atrito entre o ex-comandante do Exército, exonerado no final de semana, que defendia a nomeação de Cid, contrariando a vontade do presidente Lula. Além disso, nesta terça-feira também teve início a uma série de exonerações publicadas no Diário Oficial da União, no Gabinete de Segurança Institucional e de outros postos de confiança que tinham sido indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles o comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, responsável pela segurança do Palácio do Planalto no dia da invasão nas sedes dos três poderes. Um novo nome deve ser indicado até sexta-feira. As mudanças acontecem em meio a um ambiente de desconfiança, já que o governo de Lula suspeita do envolvimento de militares no dia da invasão e que tenham sido lenientes, ou seja, tolerantes demais com os manifestantes e, de certa forma, permitiram que tudo acontecesse. O novo comandante do Exército, inclusive, pediu ao presidente Lula um crédito de confiança para solucionar a crise entre a Força e o Palácio do Planalto. De Brasília, Berenice Leite. Bom, Diogo Schelp, com essa decisão, será que o governo tenta acalmar um pouco essa ligação do Executivo com os poderes e essas mudanças? Com certeza, Tiago, existe ainda um processo ainda a ser realizado junto às Forças Armadas para desfazer algo que vinha ocorrendo no governo anterior, que foi uma tentativa de politização justamente da caserna, né? A politização que tira, né, afasta as Forças Armadas do seu papel constitucional, que é o de ser uma instituição de Estado, né, de defender a soberania nacional, de defender as instituições e a República, mas de não ser exatamente um instrumento de governo, né? Não pode ser um instrumento de governo, porque isso muda de eleição para eleição, ou pode mudar dependendo da vontade popular. Houve, então, essa tentativa de politização, houve uma inclusão de muitos militares, inclusive em cargos civis, durante o governo anterior, e agora vai haver um processo de depuração justamente daqueles que foram indicados para cargos comissionados. O tenente-coronel Cid, ele tem uma investigação no STF relacionada a pagamentos envolvendo a primeira-dama, pode ser que não dê em nada, mas há uma decisão, então, de não dar a ele uma função tão importante como a de comandar esse batalhão, enquanto essa investigação estiver em andamento. O novo comandante do Exército, o general Paiva, ele deu declarações nos últimos dias que mostram que ele está alinhado com essa ideia de que as Forças Armadas são uma instituição de Estado. Ele disse que militares podem ter opinião, mas não devem manifestá-la, né? Contrariando, por exemplo, algo que a gente viu no passado relacionado ao general Pazuello, por exemplo, que participou de atos políticos e não foi punido por isso. E disse também, o general Paiva também disse que os militares que participaram dos atos em 8 de janeiro devem ser exemplarmente punidos. Então, esse é o processo, esse é um novo alinhamento, é uma volta à normalidade das funções das Forças Armadas. E lembrando que Bolsonaro, durante o governo dele, muitas vezes usou a expressão meu exército, meio que dando a entender que se algo saísse da sua vontade em relação a decisões, inclusive eleitorais, ele usaria o meu exército de alguma forma. Isso não existe. Quer dizer, o Exército não pertence ao governo de ocasião, ele pertence ao povo brasileiro, ele serve ao povo brasileiro. Capês, o novo comandante, qual a expectativa para esse relacionamento Exército e governo federal nesse novo mandato? Bom, a gente espera que seja um relacionamento impessoal, um relacionamento profissional
que as Forças Armadas não tenham viés ideológico nem partidário, que continue servindo como um patrimônio de todos os brasileiros, essencial para a preservação da nossa ordem e segurança, principalmente externa, mas também interna. Então, é natural que haja trocas, os cargos são de confiança e que o país mantenha a sua estabilidade e a normalidade institucional, que é o mais importante, com as instituições democráticas funcionando normalmente, impessoalmente, e de acordo com o que determina a Constituição Federal, em todos os níveis, seja na Justiça, seja nas Forças Armadas, no Ministério Público, em toda a normalidade institucional da sociedade.